Boa noite, pessoal, mais uma vez. Vamos lá, vamos começar nosso bate-papo. Obrigada a todos vocês que estão aqui, vieram ouvir um pouquinho sobre o que eu vou apresentar, o que eu vou falar com vocês sobre a bronquiolite. É um prazer estar aqui representando essa escola maravilhosa que é a Cuidado Global, representando o RTA. Vou me apresentar, eu sou Ana Carolina Hungria Xavier, sou fisioterapeuta. Sou formada há 15 anos, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou professora e instrutora nível 1 do método RTA. Sou diretora da maior empresa de fisioterapia pediátrica do Rio, que é a Kids Care. Também dou aula em algumas pós-graduações, contando um pouquinho sobre a Kids Care. A Kids, ela atende urgências domiciliares, então nosso principal público é a bronquiolite. A gente já está no mercado há 9 anos, então a gente tem um público vasto aí para ter um know-how para falar sobre bronquiolite para vocês. Nós lançamos o ano passado o curso Assistência Global no Paciente com Bronquiolite, um olhar além da remoção de secreção. E esse update hoje, update sobre a bronquiolite, é um link que a gente está fazendo com esse curso, né? Quem já fez o curso tem acesso, vai ter acesso a essa aula, e também para apresentar para vocês um pouco sobre esse curso que está transformando aí a assistência de muitos fisioterapeutas ao redor do país, tá? E hoje a gente vai falar sobre os principais artigos publicados nos últimos 2 anos, né? O que que a gente teve de atualização sobre a bronquiolite nos últimos 2 anos? Eu participei semana passada de um evento beneficente para o Rio Grande do Sul, que eu comecei falando de alguns artigos, e o que eu acho interessante, que eu participei do último Congresso Brasileiro de Pneumologia, e agora, em março, foi o Congresso Paulista, da Sociedade Paulista de Pediatria. E quando o tema é bronquiolite, a classe médica, eles até riem um pouco da gente, tá? A gente acaba virando um pouco de chacota nos congressos de pediatria, e de pneumologia, que é ruim, né? Porque numa das apresentações desse último da Sociedade Paulista, eles falaram: a gente sabe que na prática clínica melhora. A gente sabe que os pacientes evoluem mais rápido, que previne complicações. Os pais relatam a melhora no sono, a melhora na alimentação. Mas os artigos que nós temos sobre fisioterapia na bronquiolite, eles todos contraindicam a fisioterapia. Então, a gente vai falar hoje sobre a, a a última revisão da Cochrane, que fala sobre isso, né, sobre a fisioterapia e as formas de fisioterapia. Vamos falar de alguns outros artigos também, algum artigo médico. Vamos falar sobre alto fluxo e vamos falar sobre vacina. E isso é importante a gente ressaltar porque quem indica fisioterapia, os pais chegam até a gente, né, ou até a nossa clínica, ou até a nosso centro especializado, quem trabalha em hospital público, no sistema público, ou chamam a gente em domicílio para fazer o atendimento através do médico, na maior parte, né? E então a gente precisa o que a gente precisa como fisioterapeuta é mostrar para eles o nosso resultado. Que independente desses estudos, que não sei se alguém que está aqui hoje já fez o curso, né? Se fez, até eu gostaria que falasse um pouco, tanto elogios quanto críticas construtivas a gente pode ouvir, tá, gente? Até porque até hoje a gente só recebeu elogio, e para a gente melhorar, as críticas construtivas são bem-vindas também, tá? E esses médicos, eles acreditam muito no nosso trabalho, né, na nossa prática clínica, eles sabem da evolução, da melhora do quadro do paciente, mas os artigos dizem ao contrário. A fisioterapia, para eles, está tão contraditória quanto o uso do corticoide e o uso do broncodilatador, que
essas medicações também não são indicadas no primeiro quadro de sibilância da criança. E a fisioterapia eles usam porque sabem que resolve. E às vezes eles usam broncodilatador porque na prática clínica deles também eles veem resultado. Então, a gente está aqui para trazer o que a ciência diz, né, sobre a bronquiolite, que eu comecei falando. Quem já assistiu o curso, eu mostro lá os guidelines sobre bronquiolite, né, e sobre que falam tanto das medicações quanto da fisioterapia. Os artigos que eles encontram sobre fisioterapia na bronquiolite são artigos da década de 80, da década de 90. São artigos muito antigos e alguns deles ainda usavam tapotagem. E a tapotagem, desde a década de 90, já é contraindicada em pacientes com broncoespasmo, em pacientes em várias coisas. Não se usa mais tapotagem, né? E esses artigos, eles comparam com esses artigos, eles colocam como referência bibliográfica esses artigos da década de 80. Então, para a classe médica, a atualização científica da fisioterapia ainda não existe. A gente já tem artigos novos sobre fisioterapia respiratória na bronquiolite, temos artigos de RTA, que tem um N bem legal. Mas esses artigos de revisão, eles acabam usando as fontes das fontes internacionais, né? Que são publicadas no PubMed. Eles não fazem pesquisa em outras plataformas. Então, às vezes, falta chegar um artigo nessas plataformas para eles conseguirem ter acesso. Tem um artigo médico que foi publicado em julho de 2023 que ele diz, né, que existem novas terapias que tratam pensando na fisiologia do sistema respiratório, que respeitam o sistema respiratório de maneira, eles falam de terapias sutis, que tratam o sistema respiratório respeitando a fisiologia, que existem estudos sendo feitos sobre, mas não tem como é que chama que eles falam gordura? Eu tô pensando na palavra em inglês. E não é substancial o suficiente para chegar na revisão em si. Então, assim, eles já sabem que existem outras formas de tratamento, e a gente vai falar aqui hoje sobre o que a ciência já mostra nessas revisões, tá? Sobre o nosso curso, Assistência Global no Paciente com Bronquiolite, um olhar através do método RTA, um olhar além da remoção de secreção. Esse curso foi, como eu falei, foi lançado há um ano atrás. É um curso online gravado. Tem nesse curso a participação da Mariângela Pinheiro de Lima, que é a criadora do método RTA. E esse curso, ele traz tanto a parte teórica, né? A gente aprofunda muito na teoria, quanto a Mariângela ensina também alguns manuseios. Então, é um curso bem completo. E foi o que eu falei, só temos feedbacks positivos sobre esse curso. Já vendemos aí muitos, muitos e muitos, muitos cursos. E convido vocês a conhecerem. No final desse bate-papo, a gente vai liberar um cupom exclusivo para quem participar dessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre revisão, né? Eu fiz uma revisão na Cochrane, que é a maior base de dados de revisões sistemáticas, né? Fiz uma revisão no PubMed e fiz no Google Acadêmico, para trazer para vocês aqui os principais artigos é, sobre o tema, tá? Então, eu selecionei alguns, é óbvio, impossível falar todos. Na Cochrane temos 5 revisões, eu coloquei nos últimos 2 anos, tá, gente? Não fui para trás disso, não. Até porque os artigos antes do ano passado a gente aborda no curso. Então, aqui fala de cano nasal de alto fluxo, que a gente vai falar. Fala de nebulização de salina hipertônica, de fisioterapia respiratória em pacientes entre 0 e 24 meses, né? Que é o diagnóstico da bronquiolite.
Existem dois tipos, da sociedade europeia e da sociedade americana, mas o consenso é: a bronquiolite é o primeiro quadro de sibilância, broncoespasmo, em bebês até 2 anos de vida. A partir do primeiro quadro, já é considerado hiperreatividade brônquica ou bebê chiador, tá? Se for recorrente. Então, temos o uso de globulina e temos a vacinação, que a gente vai falar sobre. É bem interessante, eu li alguns artigos e li algumas reportagens também, né, que se fala bastante sobre. E é bem interessante porque a vacina, ela é feita na gestante e a imunização que passa para o feto é considerada imunização ativa. Então, a gente vai ver um pouquinho isso mais à frente quando a gente falar sobre vacinação. Fiz a pesquisa no PubMed também. Nos últimos 2 anos foram encontrados 1.040 artigos sobre bronquiolite, tá? Tem vários artigos legais de dar uma olhadinha também. Eu só coloquei a palavra bronquiolite em inglês e aí você tem essa infinidade de artigos aí, tá? É claro que eu selecionei alguns que são relevantes para a gente nesse momento. E aqui no Google e tampou. No Google Acadêmico também, assim, tem uma infinidade de artigos sobre o tema. Se você quiser ler só sobre fisioterapia, você coloca ali só fisioterapia respiratória. Se você quiser ler sobre o RTA também, é só colocar RTA e bronquiolite, que já aparece. É um artigo da Miriana, de 2021. Eu posso falar um pouquinho dele no final para vocês, tá? Para quem não leu ainda e não viu esse artigo, eu posso falar um pouco sobre ele no final. E aí, o que que eu vou começar falando para vocês? É um artigo que eu até apresentei semana passada, mas eu vou passar. Eu preciso voltar nele, porque provavelmente as pessoas que estão aqui não assistiram semana passada a aula. É, é um estudo que, assim, não sei como é a prática clínica de vocês, tá? Mas depois da pandemia, a bronquiolite, o que a gente vê são quadros mais graves, com sintomatologia muito mais intensa, crianças precisando de mais internações, maior número de óbitos, além de tempo muito mais prolongado do quadro. Antes, ela era aquela coisa ali de livro, 14 dias. A gente já sabe que a bronquiolite é uma doença multifatorial, vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes era ali 14 dias de quadro. A criança começava no primeiro, segundo dia, tosse seca e coriza. Terceiro dia já aumentava a frequência da tosse, começava a ficar produtiva, e começava o pico inflamatório. Aí, entre o terceiro e o quinto dia, era a elevação da curva desse pico, chegava entre o quinto e o sétimo, esse pico se estabilizava. A partir do sétimo, começava a curva de desaceleração da inflamação. O 14º dia, a criança já estava praticamente zerada. Isso era, assim, clássico da bronquiolite. Hoje, o clássico está virando um mês de quadro. Então, é desesperador porque as famílias ficam tensas. Porque eu digo que tem uma tríade, né, da bronquiolite, que é a maior queixa dos pais. É o sono, que fica muito afetado, porque as crises de tosse são piores à noite. A alimentação e a prostração que a criança fica, né? Porque a criança não se alimenta bem, não dorme bem, e aí gera um estresse ou uma prostração que deixa os pais muito preocupados. E, e essa queixa, ela se prolonga, porque antes a criança se resolvia em uma semana. Agora ela não se resolve em uma semana, às vezes não se resolve nem em um mês. Era, era raro a gente ver a bronquiolite prolongada, né? Que era alguns artigos já falavam, antes de 2020, que o processo inflamatório da bronquiolite podia durar até 2 meses. Agora, o processo ativo da inflamação pode durar até um mês. Então, eu trouxe alguns artigos para a gente ver sobre isso, que é interessante que existem, inclusive, subtipos de bronquiolite, né? Tem a bronquiolite subtipo A e subtipo B, e abaixo desse subtipo A e B tem
vários outros subtipos, igual a Covid, igual a gente viu na Covid, que tinha, primeiro começou com uma variante, depois várias variantes, depois a variante da variante. Então, a bronquiolite é a mesma coisa. E as novas variantes, né, existem vários fatores que tornaram essas variantes mais potentes. Entre esses fatores, o principal deles foi a dívida imunológica. O que que quer dizer essa dívida imunológica? A dívida imunológica é o tempo de 2 anos que todo mundo ficou em casa, restrito, e não sendo exposto a outros patógenos, só não sendo exposto à natureza, não sendo exposto à vitamina, a famosa vitamina S, sem tomar sol, sem ir para o ar livre. Então, a imunidade geral da população ficou muito prejudicada nesse período. E se chama esse déficit imunológico que foi criado entre 2020 e 2021 de dívida imunológica. Então, o principal fator para a bronquiolite hoje ser muito mais grave é essa dívida imunológica. Então, tem um estudo, esse estudo que eu trouxe aqui para vocês, estudo feito em Roma, no hospital, que eu vou detalhar um pouco ele para vocês, que ele fala que a gente teve essa sazonalidade 2018 e 2019, e aí em 2020 e 2021 não tem relatos de internação com bronquiolite. De outubro de 2021 em diante, foi uma curva, assim, muito mais íngreme em relação ao pico do quadro, do pico sazonal. E hoje eles já consideram que não existe mais sazonalidade. Existe o período de outono e inverno, onde é mais fácil os vírus se propagarem, mas hoje a gente tem bronquiolite o ano inteiro. Então, a gente tem a sazonalidade clássica eu moro no Rio, então aqui no Rio é de março a junho, de março a julho, mas nós temos eventuais picos fora desse período. A gente já teve pico de bronquiolite em dezembro, a gente já teve pico de bronquiolite em janeiro. Então, isso não é mais uma regra. E isso se dá a essas mutações, essas variantes, que eu vou falar também, e juntando a essa dívida imunológica. Então, esses fatores levam a, a uma maior agressividade desse vírus, né? Além desses vírus terem que sofreram mutações para sobreviverem, né? A lei da sobrevivência, eles mutaram bastante. Então, eles se tornaram mais resistentes, eles se tornaram mais virulentos, e isso levou a essa maior gravidade nos quadros da bronquiolite. Assim, na minha carreira, como eu falei, tenho 15 anos de formada, eu trabalhei 10 anos num grande hospital aqui no Rio, um dos maiores centros de internação, assim, de pacientes com bronquiolite. E nesses 10 anos que eu fiquei nesse hospital, eu vi um óbito por bronquiolite. Um óbito. É um grande hospital. O ano passado, foram 5 óbitos só de pacientes que nós acompanhávamos, né? Que eram acompanhados pela minha equipe. Isso é muito triste, porque é uma doença que 99% das crianças vão pegar até os 2 anos de idade. Agora, um parênteses aqui para um desabafo de mãe, né? Eu falo tanto da bronquiolite, eu tô com uma bebê de 7 meses. Gente, eu tô com pânico dela pegar bronquiolite, porque é tudo que a gente vê, né? O que a gente vê, o que a gente trata dos nossos pacientes. E aí eu fico, ai meu Deus, vai chegar a minha hora, vai chegar a minha hora. Será que ela vai ser o 1% que não pega bronquiolite? É muito difícil, né? Mas eu torço para que ela, quando ela pegar, ela pegue cada vez mais velha, né? Que eu consiga empurrar o máximo possível. Eu já tentei, fiz de tudo para ela não pegar até os 6 meses, porque eu sou asmática, eu vou explicar isso para vocês. Por quê? Tem um artigo que eu não trouxe aqui nessa aula, mas ele fala sobre é, fenótipos de sibilância, fenotipagem da sibilância. E ele mostra que crianças que pegam a primeiro quadro de bronquiolite até os 6 meses de vida têm 75% mais chances de desenvolver asma do que as crianças que pegam bronquiolite após esse período. Então, isso faz com que é,
os bebês menores têm mais propensão a desenvolver sibilância crônica, ser um bebê cheador ou desenvolver uma asma. E como eu sou asmática, ela já tem o meu fator genético da asma. Então, eu falei, não, até os 6 meses ela não vai pegar bronquiolite. E não pegou, graças a Deus. Então, um parênteses aqui, mas eu juntei a ciência a esse parênteses e agreguei aí também para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse artigo, tá? Eu vou abrir esse artigo em paralelo, porque ele é bem. Eu vou deixar essa tela para vocês, mas vou abrir o artigo aqui para falar um pouquinho, porque ele é muito interessante e eu quero falar números para vocês, tá? Depois eu posso disponibilizar esse artigo. O pessoal que já fez o curso ou que vai comprar o curso, esse artigo vai estar na plataforma, tá? Todos os artigos que eu vou falar aqui vão estar na plataforma. Mas se vocês quiserem também depois, podem entrar em contato que a gente disponibiliza esses artigos, tá? Na íntegra. Mas todos eles, vocês podem tirar um print aqui da tela, todos eles estão disponíveis, não tem nenhum deles que precisa pagar, não, tá? Essas revisões da Cochrane estão disponíveis, esses outros artigos que eu vou falar aqui também, tá bom? Então, esse artigo fala que, excluindo 2020 e 2021, que não foi registrada hospitalização por vírus sincicial respiratório, a época pós-pandêmica de 2021 e 2022, existiu um pico muito mais intenso e muito mais forte de crianças, porque juntou 2 anos de geração. As taxas elevadas dessa infecção, ele diz que foi devido à redução da proteção contra doenças graves, devido aos anticorpos maternos. Isso é até um pouco de novidade para mim, porque se fala muito mais do anticorpo materno agora. Se fala, claro que se fala em imunidade passada de mãe, da mãe para o feto, mas sobre o vírus essencial, isso é muito mais falado agora com a vacina. Então, como que acontece essa questão da imunização ativa, né? O vírus, eu vou falar também da palivizumab, que é uma imunização também feita com um anticorpo monoclonal do vírus essencial, mas a imunização do vírus essencial, ele não é igual às vacinas, por exemplo, que a gente toma nos primeiros meses de vida, que você vai construir uma imunidade e ela vai ser uma imunidade perpétua que vai até o final da sua vida. Vamos supor, sarampo. Você vacinou contra sarampo, você está imune para o resto da sua vida. Você vacinou contra a catapora, rubéola, febre amarela, você está imune por longos anos. Às vezes vai ter algum caso ou outro, aí vai ter uma campanha, igual teve da febre amarela. E aí você vai fazer uma vacina de reforço nessa campanha. Mas diferente dessas vacinas que são perpétuas, né? Digamos assim, o vírus essencial ele, a imunização dele ela é cíclica. Então, o que que acontece? Vamos supor que existe uma vacina para o vírus essencial de amplo uso, né? Existe, mas só em gestante e idoso. Quando você vacina, você tem ali o início da produção de anticorpos, né? Da imunização, e aí você tem um platô, e você tem anticorpos contra aquele vírus. Passa um período, esse nível de imunidade ele começa a descer. E ele desce quase zero. É assim que funciona a imunização contra o vírus essencial. E quem que passa a imunidade do vírus essencial para o feto é a mãe. Então, nos primeiros 6 meses de vida, a mãe vai passar essa imunização para o bebê. Quer dizer, durante o período gestacional, a mãe vai passar essa imunização para o bebê. Então, lê-se que até os 6 meses de vida esse bebê está imune à bronquiolite, mas para isso a mãe tem que estar sendo exposta aos vírus normais da vida, influenza, adenovírus, rinovírus, todos, metapneumovírus. Então, todos nós temos gripes anuais. É raro a pessoa que passa um ano sem ter pelo menos umas 2 ou 3 gripes, né? Então, essas gripes que a gente tem, eventualmente essa mulher vai pegar o vírus sincicial. Então, ela vai criar a imunidade contra o vírus sincicial. Só que ela criou a imunidade, e se ela não tiver outra infecção, outra virose pelo mesmo vírus, esse nível de imunidade vai baixando. O que que aconteceu na pandemia?
As mães também não se infectaram por vírus sincicial, então elas não passaram a imunidade para o feto, não passaram a imunidade para o bebezinho que ia nascer no período pandêmico, os nossos famosos bebês de pandemia. E aí, tanto a mãe quanto a criança não ficaram protegidas nesse período. E aí, essas taxas elevadas de infecção são devidas, eles falam que é devido à explicação, é que foi observado nesse período por conta dessa baixa imunização na população em geral, principalmente das mulheres e crianças. E o principal, as doenças graves, as complicações graves elevaram significativamente. É, e também as hospitalizações. Então, o número de hospitalização em 2021, 2022 foi 3 vezes maior do que 2019. E as complicações foram 75% maiores também nos pacientes com bronquiolite internados nesse estudo em Roma. E ele também encontrou duas subvariantes, que é o vírus sincicial A e o vírus sincicial B, igual a influenza, influenza A e influenza B. E no período pandêmico, a influenza A ela foi quase extinta. Então, o que ficou mais predominante foi a influenza B. E essa influenza B, ela sofreu mutações e se tornou muito mais forte e resistente. E ele viu também que um estudo na Croácia, feito na Croácia durante a epidemia de vírus essencial em 2021, as crianças no segundo ano de vida desenvolveram uma bronquiolite mais grave. O que é comum é desenvolver até os 6 meses a bronquiolite mais grave. Mas nesse estudo mostrou que os casos mais graves foram em crianças entre 1 e 2 anos, seguida por crianças menores, mas o que é divergente da literatura pré-pandêmica, né? E aí depois ele viu também que em outro estudo feito no Colorado, ele encontrou uma taxa maior de admissão na UTI também, na temporada de 2020, 2022, 2023. Eles sugeriram que a doença mais grave foi atribuída à diminuição da imunidade também. Então, esse artigo que eu estou mostrando para vocês aqui, ele traz vários outros artigos que estão em concordância com o que ele encontrou na população dele, tá? Que são casos mais graves, maior número de internação em UTIs, e a hipótese deles, que todos eles levantaram, é a dívida imunológica e esse vírus sincicial B, que causou um elevado número de hospitalizações e casos graves. O que que isso tem a ver com a gente aqui? Um estudo de Roma, no Colorado, sendo que são variantes. A gente viveu a mesma coisa aqui. Não sei se vocês já têm esse público da bronquiolite, se vocês atuam nessa área ou em hospitais. A gente viu muitas crianças sendo entubadas com bronquiolite, fazendo uma CIRS grave, fazendo aí evoluindo para ventilação de alta frequência, precisando usar óxido nítrico, o que não é comum com o vírus sincicial respiratório. Então, acho que esse artigo elucida bastante que os quadros de doença, os quadros de doença, de uma doença que é comum na primeira infância, né, que 99% das crianças vão ter, ele se transformou agora numa coisa que preocupa muito mais a gente do que preocupava antes, por conta da gravidade, por conta da agressividade que ele vem e principalmente pela questão imune, né? O que eu costumo falar muito nas aulas, nas palestras que eu dou, é sobre o que ajuda, né? O que que a gente vai orientar essas famílias, o que que a gente orienta essas mães a fazerem para que elas tenham, para que esse bebê, essa criança tenham uma maior proteção, né? Criança até os 6 meses de vida não deve ser exposta a lugares fechados, a ambientes que tenham pessoas doentes ou que tenham muitas crianças, para que essa criança não pegue nenhuma doença, né? Até receber as primeiras imunizações. E a vacina da gripe, ela é dada na criança, no bebê com 6 meses de vida.
Então, ali já tem os H1N1, H2, H3N2, tem influenza A, influenza B, então tem vários vírus ali que já vão, que a criança já vai estar protegida desses bichinhos, né? Só que principalmente, né, os médicos têm esse cuidado porque um bebê pegando bronquiolite até os 6 meses de vida já é um pouco mais catastrófico. Então, pode evoluir com a asma, que é uma coisa que todo mundo quer evitar. Então, assim, eu quis trazer esse artigo justamente para a gente ver que nós vamos tratar agora de uma nova bronquiolite, né, um novo momento. E esse aqui foi um artigo espanhol que ele falou sobre a influência da pandemia da Covid sobre a epidemiologia da bronquiolite. Então, vai bem junto com esse artigo que eu acabei de falar para vocês, eu não vou detalhar esse, porque é bem parecida as conclusões que ele chega, tá? Em relação a essa dívida imunológica, em relação à gravidade dos quadros. Mas reforça que temos agora um novo tratamento, uma nova forma de olhar para a bronquiolite. Eu vou fazer uma pausa nos artigos para falar um pouquinho para vocês sobre a doença em si, né? Eu não sei o quanto vocês têm conhecimento da fisiopatologia da doença, do como que ela desenvolve, o que que a gente espera, né, desse quadro de bronquiolite. Mas hoje a bronquiolite já é chamada de doença multifatorial. Eu não sei se vocês lembram, mas a COVID também era chamada de doença multifatorial, que afetava vários sistemas, não afetava só o sistema respiratório, como se pensava no início, afeta vários sistemas. E a bronquiolite, o principal problema dela é a inflamação. É o edema de mucosa que ela causa. O edema ele é muito mais prejudicial do que a secreção. Então, quando a gente olhar para essa criança, para fazer o tratamento dela ali, para resolver o quadro dela, a gente tem que pensar que ali, vamos pensar na luz ali dos alvéolos dela. A luz do alvéolo, colocar aqui no branco para a gente poder entender. A luz do alvéolo, ela já vai estar diminuída pelo edema e ela vai estar obstruída por secreção. O edema, ele reduz a luz, às vezes até 200% a mais do que a secreção em si. Então, o que a gente mais se preocupa é resolver, ajudar a resolver o processo do curso da doença, olhando para essa criança de uma maneira global, tentando ajudar a família a melhorar o sono, a alimentação, as orientações de como essa família deve cuidar dessa criança, orientar também as medicações que estão sendo feitas. E a secreção vai ajudar na melhora do esforço, a secreção vai ajudar para que ela consiga se alimentar e dormir melhor. Mas, principalmente, a gente tem que tratar o esforço respiratório. O esforço, a gente reduzindo o esforço, ela automaticamente vai conseguir mobilizar a secreção, porque ela vai gerar melhor volume pulmonar, vai reduzir frequência respiratória. E aí, você vai ter uma melhora. Quando você reduz ali a frequência respiratória, reduz a frequência cardíaca, essa criança, esse corpinho tem capacidade de lidar melhor com a infecção. Então, você consegue relaxar esse sistema para que a energia desse corpo volte para combater o processo inflamatório. Tanto que, quando a gente faz um atendimento e você deixa essa criança ali em homeostase, tranquila, a tendência dessa inflamação é se resolver muito mais rápido, porque ela vai ter reserva para poder combater essa infecção. Então, vamos pensar nessas crianças, nesses pacientes, na hora que a gente estiver fazendo o tratamento deles, em melhorar e levá-lo para a homeostase, levá-lo ali para o repouso, para a tranquilidade na respiração. Sempre que a gente for atender esses bebês, acalmá-los antes, que a gente atenda no colo dos pais, que a gente atenda é, brincando, se a criança estiver conseguindo brincar, ou atenda no nosso colo, que a gente nine esse bebê e faça a fisioterapia com esse bebê dormindo, para a gente trazer essa tranquilidade, trazer essa respiração mais tranquila
para ele conseguir combater a infecção. Então, a doença, vamos voltar a falar da fisiopatologia da doença, né? Então, a bronquiolite ela é uma doença viral, né? Que começa ali pela via aérea superior. Então, os primeiros sintomas são coriza, tosse seca. Depois, a bronquiolite ela evolui para as vias aéreas inferiores, causando a inflamação dos bronquíolos, né? Das regiões mais distais do nosso pulmão. Essa inflamação produz exudato, produz ali tecido inflamatório, necrose das células da parede do alvéolo. Essa necrose das células causa a produção da secreção. O edema, o edema também reduz a luz desses alvéolos, reduz a luz dos brônquios e bronquíolos. E também temos o broncoespasmo, que é o espasmo da musculatura lisa ao redor desses brônquios que vão chegar até lá os alvéolos. Então, tem vários fatores que vão interferir no esforço respiratório desse bebê, dessa criança. E quando a gente traz essa criança para a homeostase, até o broncoespasmo diminui, mesmo sem medicação. Porque você reduz a frequência respiratória, você desacelera esse bebê, e aí você desacelerando, essa respiração vai ficando mais tranquila, e você vai reduzindo esse espasmo da musculatura lisa mesmo, sabendo que é um espasmo involuntário, mas você melhorando a respiração, você melhora o espasmo da musculatura lisa também, tá? Simpático parasimpático, trabalhando também nesse momento. E aí, esse período de inflamação, que vai durar ali entre o terceiro e o sétimo dia, que é o pico, aumento do pico inflamatório, é onde a gente vai esperar os piores sintomas da criança, prostração, esforço respiratório, os sinais de esforço eu não vou falar aqui, porque é uma aula um pouco mais complexa, mas convido vocês a assistirem o curso para vocês verem, a gente fala bastante sobre isso. E aí evolui com esforço, evolui com tosse persistente, que é onde piora, é o pior momento do quadro da bronquiolite, que é onde a gente tem que atuar aí diariamente, às vezes até 2, 3 vezes ao dia, para evitar uma complicação, evitar uma internação, tá? Hoje existem várias questões medicamentosas, né, que são controversas, que é o corticoide, que não é indicado pela equipe médica, pelos artigos médicos, na primeiro quadro de sibilância, corticoide oral. Também tem artigos que contraindicam o uso do broncodilatador, que não tem efeito sobre o primeiro quadro de broncoespasmo, sibilância. E também tem o uso da salina hipertônica, o uso de epinefrina ou adrenalina, nebulização com adrenalina, nebulização com salina hipertônica. Então, existem alguns fatores algumas medicações que podem ou não ajudar, mas a maioria delas não é indicada pela classe médica. O que tem evidência A, né, e que tem efeito e melhora na resolução do quadro e na diminuição do tempo de internação é o oxigênio, que é a única coisa que tem artigos mostrando que o uso do oxigênio ele diminui o processo inflamatório, né? E eu trouxe para vocês também um artigo que fala sobre o catéter nasal de alto fluxo, que nesse artigo ele fala que o catéter nasal de alto fluxo associado à oxigenoterapia, ele o catéter nasal de alto fluxo com oxigênio, ele reduz o tempo de internação e melhora o curso da doença, reduzindo o tempo de quadro, tá? E também tem artigos falando sobre aspiração nasal sem a fisioterapia e artigos falando da aspiração nasal junto com a fisioterapia. Então, vamos lá, vamos bater papo aqui para a gente continuar falando sobre os nossos artigos. Eu trouxe aqui primeiro essa revisão da Cochrane, que é o que fala da fisioterapia em si, né? Que ele fala
da bronquiolite em pacientes pediátricos entre 0 e 24 meses. É um artigo muito grande, mas que vale a leitura, tá, gente? É, e aí ele traz como referências, traz muitas referências legais. E esse artigo foi muito debatido ano passado. Não sei se vocês chegaram a participar de ver em algum Instagram as discussões sobre, porque basicamente esse artigo ele invalida todo tipo de fisioterapia respiratória e mostra que eles não têm efeito, tá? Esse artigo ele não fala, ele não mostra o estudo do RTA, mas no final dele ele diz que existem estudos sendo feitos com outros métodos, tá? E aí ele fala, né, da bronquiolite, né, que é a principal causa de, de busca a emergências em crianças até 24 meses. A fisioterapia respiratória às vezes é usada para auxiliar os bebês na eliminação da secreção, a fim de diminuir o esforço respiratório. E essa atualização da Cochrane, ela é uma atualização que foi publicada a primeira vez em 2005, a segunda vez em 2006, a terceira em 2016, a terceira em 2012, a quarta em 2016. E essa última publicada em 2023, tá? Então são atualizações dessas revisões. E o objetivo dele é determinar a eficácia da fisioterapia respiratória em lactentes menores de 24 meses com bronquiolite aguda. E o objetivo secundário foi determinar a eficácia de diferentes técnicas respiratórias, como vibração, percussão, respiração passiva ou instrumental. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados. E aí vamos falar um pouquinho dos resultados que eles encontraram. Que nessa atualização, que foi feita dia 20 de abril de 2022, eles identificaram 5 novos ensaios clínicos randomizados, comparando a fisioterapia respiratória com nenhuma intervenção ou comparando a fisioterapia respiratória com diferentes tipos. É, alguns estudos avaliaram técnicas de percussão e vibração, mais drenagem postural. E 12 estudos avaliaram diferentes técnicas respiratórias passivas orientadas ao fluxo, dos quais 3 estudos avaliaram técnicas respiratórias forçadas. E 9 ensaios avaliaram técnicas respiratórias lentas. É, e ele falou que um estudo utilizou técnica retrógrada nasofaríngea, o TRS, isolada como principal componente da intervenção fisioterapêutica. E a gravidade clínica desses pacientes foi leve em um ensaio, foi grave em 4 ensaios e moderada em 6 ensaios. É, e dois desses ensaios foram realizados em pacientes não hospitalizados. Essas análises não mostraram efeitos das técnicas convencionais na alteração do estado de gravidade da bronquiolite, nos parâmetros respiratórios, nas horas com suplementação de oxigênio ou no tempo de internação hospitalar. Ou seja, nenhuma das técnicas teve efeito nesses fatores que eu falei, né? Na gravidade do quadro, nos parâmetros respiratórios e no tempo de uso do oxigênio e no tempo de internação. E em relação às técnicas instrumentais, um estudo observou resultado semelhante na gravidade da bronquiolite ao comparar com a expiração lenta com técnicas instrumentais. E as técnicas respiratórias passivas forçadas, não demonstraram efeito também na gravidade da bronquiolite, no tempo de recuperação e no tempo de estabilidade clínica em bebês com bronquiolite. E efeitos adversos importantes foram relatados com o uso de técnicas respiratórias forçadas. Contar mais uma história para vocês desse último congresso da Sociedade Paulista de Pediatria de São Paulo. Sociedade Paulista, desculpa a redundância. Quando eles foram falar desse artigo, que eu estou lendo para vocês, essa revisão,
Eles contaram lá que um efeito colateral, que em um dos estudos, o efeito colateral foi fratura de costela, e o outro efeito colateral foi broncoespasmo severo, encontrado nesses pacientes usando essas técnicas. E quando o médico que estava apresentando no congresso, ele falou isso, assim, dá vontade de tampar meu crachá e abaixar minha cabeça, esconder, porque é vergonhoso. É vergonhoso porque começou um burburinho tão forte dentro da sala, devia ter assim uns 2.000 médicos ali dentro da sala. E isso envergonha a nossa classe, porque, gente, pelo amor de Deus, fratura de costela num bebê com bronquiolite é uma coisa inaceitável, né? Pelo amor de Deus. E broncoespasmo severo, a gente sabe que tem algumas técnicas que causam, tanto que alguns médicos até contraindicam a fisioterapia em caso de broncoespasmo por piorar, às vezes, o quadro de broncoespasmo em si. É, E em relação às técnicas respiratórias lentas, foi observada uma melhora leve no score de gravidade. E no ensaio foi observada uma melhora no tempo de recuperação com a utilização de técnicas respiratórias lentas. E nenhum benefício foi observado no tempo de internação hospitalar, exceto por um ensaio que mostrou uma redução de um dia. Nenhum efeito foi demonstrado ou relatado para outros desfechos clínicos. E qual foi a conclusão que esses autores desse artigo chegaram? Foram encontradas evidências de baixa qualidade de que a técnica respiratória lenta passiva pode resultar em uma melhora leve da bronquiolite quando comparada ao grupo controle. E essa evidência vem principalmente de crianças com bronquiolite moderadamente aguda, tratadas no hospital. A evidência foi limitada no que diz respeito a lactentes com bronquiolite grave e aqueles com bronquiolite moderadamente grave, tratados em ambulatório. E foram encontradas evidências de alta qualidade que as técnicas convencionais e as técnicas respiratórias forçadas não resultam em diferença na gravidade da bronquiolite ou em qualquer outro desfecho, a- podendo causar até piora do quadro em pacientes com bronquiolite grave, e efeitos adversos graves, que eu acho que é o pior, né? E atualmente as evidências mostram que novas técnicas de fisioterapia necessitam de mais estudos para determinar seus efeitos e potencial para o uso em bebês com bronquiolite, bem como o efeito adicional quando combinada com terapia passiva lenta, técnicas respiratórias, e falam que a eficácia da combinação de fisioterapia respiratória com solução salina hipertônica também pode ser investigada. Ah, sobre a salina hipertônica. Não sei qual é a prática clínica de vocês, mas na nossa rotina, às vezes, quando a criança evolui com a telectasia, a gente usa a solução salina hipertônica, mais associada ao broncodilatador, antes da nebulização salina hipertônica, tá? É, e aí temos resultado na resolução da telectasia em si, né? E tem alguns estudos que falam da salina hipertônica como coadjuvante na redução do edema da mucosa, né, do edema da via aérea, que a concentração do sal, né, no meio intraalveolar, ele faz com que esse sal puxe o líquido da parede, né, do interstício. Então, você reduz o edema de parede dos brônquios e dos alvéolos, tá? Então, é o que esses estudos com salina hipertônica falam da eficácia da salina na resolução da bronquiolite. Só que também tem o contraponto de que a salina pode causar mais irritação da via aérea e pode causar broncoespasmo. Então, ela tem que estar sempre associada ao uso do broncodilatador prévio à administração da nebulização, tá? É, E esse artigo ele conclui que a fisioterapia respiratória pode auxiliar na eliminação das secreções respiratórias e melhorar a respiração. E existem três tipos estabelecidos de técnica de fisioterapia respiratória para gerenciar essas desobstruções, que é
Vibração, percussão, técnicas respiratórias forçadas, técnicas respiratórias passivas lentas, mas nenhuma delas concluem melhora na gravidade, no score clínico e no tempo de internação. Não encontramos nenhum efeito da fisioterapia convencional na gravidade nas doenças lactentes de bronquiolite moderada. É, então, assim, esse artigo, ele traz para gente conclusões que mostram, deixa eu ver, acho que tem um finalzinho dele aqui. Ele fala da aspiração também, que a aspiração tem melhora dos scores dos scores. Existem alguns scores de gravidade de esforço respiratório, né, que são avaliados nesses artigos. É, Enfim, a conclusão dele é que não melhoram o quadro da doença, não melhoram a gravidade, depois eu vou até colocar para vocês ali, e podem levar a efeitos adversos graves. Esse artigo super polêmico que a gente teve aí o ano passado. É, Vocês têm alguma dúvida sobre esse artigo, gente? Porque ele é muito grande, eu posso ter deixado passar alguma coisa aqui e a gente pode discutir um pouquinho sobre ele. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Ele é enorme, só acho que são 87 páginas, se eu não me engano. Tem alguma dúvida? Não? Então Oi, vamos para o Carol, próximo. tem uma pergunta ali Oi. no chat. Ah, tá. Deixa eu olhar. É, Então, a salina hipertônica é 3%. Em algumas crianças com quadros respiratórios de repetição, falando da bronquiolite em si, é 3%, tá? Mas em casos de atelectasia de difícil reversão e bebê cheador com quadros recorrentes, se usa até 5%. 7% eu só encontrei em fibrose cística. Eu nunca vi nenhum paciente assim na minha prática clínica, tá, gente? Pode ser que eu use e eu desconheça. Mas a minha tese do meu mestrado foi sobre salina hipertônica, só que eu já fiz tem 13, 14 anos. Não, 13 anos. E quando eu fiz, só se falava do 7% de fibrose cística, mas boa, eu vou dar uma revisada para ver se usa 7% em alguma outra população. Mas na bronquiolite, 3%, tá? Porque a bronquiolite, ela já é uma doença que causa hiperreatividade brônquica, irritação da via aérea. Então, você casa uma doença que causa hiperreatividade brônquica com uma nebulização que causa irritação da via aérea, você pode piorar, às vezes, o quadro dessa criança. Na minha prática, eu tive duas crianças que tiveram efeitos colaterais importantes com o uso da nebulização salina, mas assim, duas crianças assim, a gente faz 30 mil atendimentos por ano, então é um N bem pequeno, não que a gente use salina em todos, a salina é usada nesses casos específicos que eu falei, né, com a telectasia principalmente. Mais 3%, tá? Casos crônicos ou atelectasia de difícil reversão, 5%. 3% a gente usa até aquela hipertônica que vende na farmácia mesmo. Aqui no Rio tem uma pneumologista que indica a manipulação, mas no geral a gente usa aquela hipertônica que vende na farmácia. Mais alguma pergunta? Então vamos lá. Próximo artigo. Oi? Olha, eu coloquei aqui a conclusão para vocês. É, deixa eu destacar aqui, para vocês essa parte que eu falei. É, vou destacar. É porque minha tela está na frente. Deixa eu ver se eu consigo mexer.
Eu queria achar a parte que fala que pode causar efeitos colaterais graves. Mas, enfim, essas partes que eu destaquei aqui são as mais importantes. Aqui, achei. Ó, a fisioterapia convencional, que é drenagem postural, percussão, vibração, não encontrou resultados positivos em bronquiolite severa e é associado a efeitos adversos graves, tá? É associado a efeitos adversos. E aí ele conclui também que por essa razão, técnicas, as técnicas convencionais não devem ser utilizadas em pacientes com bronquiolite, tá? Então é isso aqui, o que eu trouxe para vocês, isso é porque é isso aqui que os médicos vão mostrar pra gente, tá, gente? É isso aqui que eles vão apontar quando forem indicar. Então a gente tem que saber o que responder e o que falar, né? Eu acho que o principal que a gente deve falar é que são técnicas, são estudos que foram feitos há muitos anos atrás, a maioria deles, né? Que existem parte dessas técnicas que nem são usadas mais. E uma coisa assim, agora já a sugestão para vocês, assim, não sei qual técnica que vocês usam, se alguém aqui já tem a formação no método da RTA, mas o principal, não comprimir o tórax da criança, porque quando você comprime, você aumenta o aprisionamento aéreo, você reduz o ponto de igual pressão, que isso é um tema bem complexo, mas o que que acontece? O alvéolo e os brônquios, eles têm um ponto de igual pressão que é o ponto que faz com que o alvéolo não colapse quando a gente expira, tá? Digamos que a nossa PIP fisiológica, a PEP fisiológica, depende da região, fala PIP ou PEP. E quando a gente comprime, o que que a gente faz? A gente hiperinsufla esse alvéolo e você traz esse ponto de igual pressão para mais perto da via aérea alta possível. Então, esse alvéolo não consegue soltar o ar todo que tem dentro dele. E o que que isso acontece? Dificulta a mobilização da secreção, piora o broncoespasmo e dificulta a resolução da hiperinsuflação. Então, são consequências dinâmicas que podem se tornar cristalizadas ali no corpinho dessa criança quando você aprisiona mais ar ainda do que ele já está aprisionando pela doença em si, tá? Então, pensando em tratamento com as técnicas que vocês usam, a sugestão minha é pelo menos não usar compressão na bronquiolite. Pode piorar, inclusive, o broncoespasmo, tá? Agora a gente vai falar do uso de cânula nasal de alto fluxo. Tem resultados bem legais. Essa também é uma revisão, tá? Uma revisão da Cochrane, bem, bem interessante. Ela foi publicada esse ano, tá? Foi publicada aqui, ó, 2024. E aí, o que que essa revisão traz pra gente, tá? É, essa também foi uma atualização da Cochrane. E eles incluíram 15 novos estudos que desses, tá, eles tinham um estudo só, tá? Então eles incluíram 15. Desses 15, agora eles têm 16 estudos para falar sobre a cânula nasal de alto fluxo. E desses 16, 11 compararam o alto fluxo com baixo fluxo, catéter nasal de oxigênio normal, tá? E 5 compararam com CPAP. E esses estudos incluíram crianças com menos de 24 meses, conforme os critérios de diagnóstico da bronquiolite, que bronquiolite é considerada até os 24 meses. E, e eles descobriram que, ao comparar a oxigenoterapia de alto fluxo com a de baixo fluxo para bebês com bronquiolite, pode haver um tempo, haver uma redução no tempo total de internação hospitalar. E também pode haver uma redução na duração da oxigenoterapia. E viram também que
houve uma melhora na frequência respiratória em 24 horas e na frequência cardíaca também em 24 horas. E naqueles que receberam oxigenoterapia de alto fluxo, quando comparado aos valores nasais basais para internação, tá? Então, o uso do cateter nasal de alto fluxo, ele reduziu frequência respiratória e frequência cardíaca nas primeiras 24 horas de uso. E também houve um risco reduzido de escalonamento no tratamento daqueles que receberam oxigenoterapia de alto fluxo quando comparada à oxigenoterapia de baixo fluxo. Então, comparando as crianças que usaram catéter, o catéter nasal normal e o catéter nasal de alto fluxo tem uma melhora no alto fluxo. Ele vai falar dos números, tá? E ele fala que o score de gravidade nos pacientes que usaram catéter nasal de alto fluxo reduziu em 26%. E tem uma falta de resultados comparáveis a estudos de catéter nasal de alto fluxo e CPAP, em um pequeno número de participantes, para realizar uma meta-análise, tá? E a terapia de cânula nasal, de alto fluxo, pode ter alguns benefícios em relação ao oxigênio para bebês com bronquiolite e ter uma melhora na frequência respiratória e cardíaca, bem como uma redução modesta no tempo de internação hospitalar e na duração da oxigenoterapia, com incidência reduzida de escalonamento do tratamento. Não parece haver diferença no número de eventos adversos, mas estudos comparando a terapia com cânula nasal e alto fluxo e CPAP são necessários para demonstrar a eficácia de uma modalidade em relação à outra. Uma definição clínica padronizada da bronquiolite, bem como o uso de score de gravidade clínica validado, permitiria uma comparação maior e mais precisa entre esses estudos. Então, a única coisa que ele conseguiu concluir foi uma redução da frequência respiratória e da frequência cardíaca, um tempo de internação que reduziu modestamente e a duração da oxigenoterapia com o uso da cânula nasal de alto fluxo. Alguns outros artigos falam também que usam esse score clínico, né, que usam alguns scores, eles falam da redução significativa do tempo de internação e do uso do oxigênio, que é importante, porque hoje o que os planos pensam, os planos de saúde pensam, né, é que quanto menos tempo essa criança ficar internada, melhor. Então, o que eles pagam para saber é se isso funciona no tempo que essa criança vai ficar internada. E aí, e também é um dos parâmetros que a gente sabe que classifica o efeito de um tratamento ou não, né? Pode ser que não mude o curso da doença, que a doença vai durar da mesma forma os 14 ou 21 dias que ela tem que durar, mas que esse recurso vai reduzir o tempo no hospital. E assim, sabe que a internação é extremamente estressante, tanto para a criança quanto para a família, e quanto mais rápido esse bebê for para casa, melhor até para a evolução do quadro, né? Internação realmente só quando já não tiver mais o que fazer em domicílio. E hoje em dia, a gente tem muitos recursos, tem o aluguel do alto fluxo, o oxigênio que a gente consegue levar para casa também tranquilamente. Então, se tiver um acompanhamento estreito ali com essa criança, sem uma desidratação, sem a criança ficar torporosa, a gente consegue manter essa criança em casa. Vocês têm experiência de pacientes domiciliares, assim, de quadros mais moderados de bronquiolite, com uso de oxigênio, com uso de BiPAP? Em São Paulo, a gente sabe que usa muito BiPAP. Uma coisa que acontece em São Paulo que não é comum nos outros estados é que se essa criança for na emergência e for diagnosticada bronquiolite com indicação de fisioterapia, o médico da emergência já prescreve, o plano já envia fisioterapia na casa desse paciente para fazer esse atendimento, já até, às vezes até no mesmo dia,
o que não é comum no resto do país, né? Achei muito interessante quando, até nesse último congresso que a gente conheceu esse tipo de assistência. Mas vocês têm experiência com isso? Alguém aqui para contar? Com internação domiciliar de crianças, de bebês e crianças com bronquiolite? Vou contar um pouco da minha experiência então, tá? As crianças com internação domiciliares que a gente já acompanhou, a gente não usou cânula nasal de alto fluxo, a gente usou VNI, o BIPAP, associado ao oxigênio, fisioterapia 3 vezes ao dia, mas família de pais médicos, com um pediatra super presente, indo avaliar a criança todo dia também. É, esse é um caso, tá? E isso, o desfecho super positivo, a criança realmente não internou, evolui super bem, mas assim, a gente estando extremamente atentos a qualquer piora, a família morava perto do hospital, então são vários fatores para a gente conseguir manter uma criança assim em casa. Bebês com menos de 2 meses, provavelmente o pediatra não vai bancar de manter em casa, vai pedir internação. O que a gente vê muito são bebês fazendo fisioterapia 2 vezes ao dia. Se ainda assim não, a criança evolui com piora do esforço, é, com redução das mamadas, com desidratação, aí, claro que tem indicação de internação. Mas na maioria das vezes os desfechos são muito positivos. No curso, eu mostro muitos números, né? Os números que a gente tem tanto na minha empresa quanto alguns outros artigos que falam sobre a porcentagem de internação. É claro que agora, pós-pandemia, também a gente vai ter essa porcentagem muito maior, né? Em São Paulo também tem, na época da sazonalidade, as emergências elas fecham as portas. Então, o hospital lota tanto, aqui no Rio também que tem hospitais que fazem CTIs provisórios para bronquiolite, como se fosse uma força-tarefa da bronquiolite, faz até contratação de quadro extra quadro de fisioterapeutas nessa época de sazonalidade. Mas aqui no Rio eu nunca vi nenhuma história de fechar o hospital, fechar a emergência. E lá em São Paulo parece que é comum até, que quando tem essa época que lota a internação, lota as emergências, os hospitais fecham a emergência até reduzir o número e depois voltam a abrir novamente. Eu vi que tem um monte de pergunta aqui no chat. Casos mais leves, atendi pós-internação, interior do Rio Grande do Sul não, somente casos leves com fiz 2 vezes ao dia. Gente, fiz 2 vezes ao dia não é quadro leve, tá? Quadro leve de bronquiolite é criança que nem chega para fisioterapia. Ou é aquela criança que tem pouca secreção, pouquinho esforço, que vai se resolver até sem a nossa abordagem às vezes. Essas crianças que a gente pega com fisioterapia 2 vezes ao dia já são crianças consideradas moderadas, tá? Tem um score que foi em Pernambuco, muito interessante. Eu não trouxe para vocês, poxa vida, mas eu posso disponibilizar. Foi um estudo feito em Pernambuco que avalia o score de gravidade da bronquiolite e classifica a bronquiolite em leve, moderada e grave. Então, às vezes a gente até atende quadros graves em casa e não está sabendo. Mas eu posso disponibilizar isso para vocês também, tá? Porque como vocês fazem a inscrição no Simpla, a gente tem um contato, então eu posso enviar esse artigo para vocês. Poxa, dei mole. Separei, tinha pensado tanto em falar sobre ele. Deixa eu ver mais alguém aqui, falou. Você tem esse artigo, Malu? Pode mandar aqui no meu computador. Isso, uma recomendação da Secretaria de Saúde de Pernambuco, mas baseado num estudo, né? Eles têm aí o embasamento que, que eu estava até olhando a referência, mas manda aí se você puder.
A Josiane está falando que em São Paulo os hospitais públicos fecham por superlotação, os particulares é melhor. Remanejamento, abre alas, aumentam funcionários. Mas algumas pessoas que eu conheci e conversei em São Paulo, Josiane, falaram de fechar os particulares mesmo fechando a porta da emergência. Eu não vou citar nomes, claro, mas de hospitais, mas que alguns, determinada época do ano, ficam aí algumas horas, às vezes emergência fechada, desse número de quadros aqui, ó, a Malu mandou pra gente. Deixa eu abrir para vocês. Ó, é o fluxograma do manejo do paciente. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Tá. Do manejo do paciente com bronquiolite viral aguda. Aí eles veem, o caso suspeito é a criança menor de 2 anos com sintomas de infecção das vias aéreas superiores, nos 3 dias prévios, que vem piorando tosse persistente, taquipneia e dispneia, sibilos e crepitação difusa à ausculta pulmonar. Na verdade, a bronquiolite ela nem precisa de raio-x, né, gente? Se tiverem esses sintomas e essa ausculta, não precisa nem radiografar. Porque o máximo que você vai ter ali é um infiltrado e a hiperinsuflação, mas pela ausculta, as sociedades europeias e americanas já classificam que a ausculta já é o parâmetro ouro para diagnóstico com bronquiolite, que não precisa expor a criança à irradiação, a não ser que seja um quadro arrastado, com piora da febre, piora dos sintomas depois do meio para frente do curso da doença. Aí sim tem indicação de radiografar, pode ser uma complicação. Aí eles falam dos fatores de riscos para apresentações mais graves, são os bebês nascidos prematuros com menos de 34 semanas, com menos de três meses de idade, cardiopatas, cardiopatia hemodinamicamente significativa, doenças pulmonares crônicas, encefalopatias graves e imunodeficiências, que são basicamente os fatores que são utilizados para vacinarem com palivizumab pelo SUS, né? É, e atentar aos fatores sociais, como distância do hospital ou dificuldade de acesso ao hospital, circunstâncias sociais precárias. São aquelas crianças que talvez não vão conseguir para voltar para uma reavaliação, tá? E aí ele classifica em bronquiolite leve, em bronquiolite moderada, e em bronquiolite grave. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Porque para mim está bem pequenininho, mas o link está aí. Vocês podem clicar e dar uma olhada no link. Fisioterapia respiratória, não, desculpa, frequência respiratória normal ou ligeiramente aumentada. Aí ele coloca aqui frequência respiratória normal em crianças menores de 2 meses. 2 meses é 60 incursões, entre 2 meses e 12, 50 incursões, e maior de 12 meses, 40 incursões. Esforço respiratório com retração leve da parede torácica, sem necessidade de oxigênio suplementar, alimentação normal ou ligeiramente reduzida, apneia ausente. Aí, se tudo isso tiver. Aí o score dele é 5. Aí vem a pontuação aqui, ó. Sibilância na ausculta. Na expiração, nenhuma. Ao final da ex, é, é, em metade, em 3/4 ou em toda a expiração. Na sibilância na ins, nenhuma, em parte da ins ou em toda a ins. Localizada, nenhuma, segmentar ou difusa em três ou quatro campos do pulmão. Aí ele fala da retração, né, do esforço, ele avalia o esforço subclavicular, o intercostal e o subcostal. E aí você faz a soma desses scores, aqui em cima tem a pontuação, e aí dependendo do score, você classifica. Se der até 5 é bronquiolite leve, entre 5 e 8 é bronquiolite moderada,
e acima de 9, igual ou maior que 9, é, é bronquiolite grave. E aí, a bronquiolite grave, né, é indicação de internação é, em UTI. A bronquiolite moderada, ele tem indicação de internação na bronquiolite. E se essa criança tiver fatores de risco para desenvolver uma bronquiolite grave, que são aqueles fatores de risco que a gente leu ali em cima, ela já é encaminhada para a UTI. E aí depois ele coloca os critérios de alta hospitalar também, tá? Depois vocês deem uma lida aí, peguem o link, mas é bem interessante até para vocês classificarem seus pacientes e também pensarem assim, em que momento eu devo mandar meu paciente para emergência? O que eu sempre aconselho é, discuta sempre com o médico que acompanha a criança. Porque são decisões que a gente não pode tomar sozinho, a gente não pode se expor sozinho, né? Ai, mas essa criança do SUS, ou essa criança tem um pediatra que não disponibiliza o telefone, aí você vai usar o seu conhecimento, seu bom senso de avaliar que essa criança não tem mais condições de ficar em casa, que essa criança precisa de uma internação. Então, isso aqui é até bom para você ter esse parâmetro de em que momento você deve encaminhar essa criança para ajuda, tá? Porque muitas vezes a gente não vai ter contato com o pediatra. O ideal é que a gente tenha, que a gente entre em contato, que passe a ausculta, passe a nossa avaliação, a evolução do quadro, a evolução da doença, piora, melhora. Mas se você não tiver acesso a esse profissional, esse fluxograma já vai te ajudar bastante na condução dos casos de bronquiolite dos pacientes de vocês, tá? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Tá, vou passar. Vacinação. Chegou. Vou falar um pouquinho antes sobre a palivizumab e depois eu volto para falar da vacinação efetiva, né, contra o vírus essencial respiratório. Vocês conhecem a palivizumab? Vocês têm experiência aí com algum paciente de vocês? Sabem qual é a indicação? Eu tive experiência com meu filho, porque ele nasceu prematuro, então ele tomou a palivizumab, né? Ele nasceu em Curitiba, de 30 semanas. Aí o protocolo lá era estendido por ser uma região fria. Então lá eles davam até 32 semanas. Se não, era Sim, só até 28, né? E daí era na época que você falou, ali na época do. outono e Ai, inverno. Começa em é, março e vai até a última dose termina em julho, né? São cinco. isso. Março, abril, maio, junho, julho. Né? Isso, e daí depois, isso independente de até um ano, né? De quando faz um ano, você toma mais, eles tomam mais uma dose. Isso. Tipo, não lembro, e é por peso, enfim, não me recordo bem certinho assim. E daí a gente foi para uma região quente, mas mesmo assim a gente conseguiu, porque como ele começou numa cidade que era fria, e tinha o protocolo estendido, daí ele conseguiu continuar tomando. Que maravilha. E pegou bronquiolite? Não, mas ele tem muita crise de rinite e sinusite e foi diagnosticado como asma. Olha, foi diagnosticado como asma. Sim, Aí faz, às vezes, uso de broncodilatador, né, de Aerolim, enfim. Mas eu tô tentando reduzir o Seretide, que era como preventivo, né? Já estamos há 5 meses sem. ai, que maravilha. Agora vem a prova de fogo, que é o outono e inverno, né? Tomara que ele Aham. fique bem. Ele tá com que idade agora? Ele já tem 5, Ah, que maravilha. já Então tá já tá bem. grandão. É, A palivizumab, ela tem as indicações, né? Que é para prematuros com menos de um ano de idade, nascidos com idade gestacional igual ou inferior a 28 semanas. No caso da Vanessa aí, que é uma região fria, tem esse protocolo estendido. Crianças menores de 2 anos com doença pulmonar crônica ou doença cardíaca congênita,
com repercussão hemodinâmica demonstrada. É, dependendo, até consegue, tá? Mesmo sem repercussão hemodinâmica, cardiopatias congênitas você consegue, mesmo não sendo grave. E crianças, algumas síndromes, algumas complicações também hoje já consegue. E tem a palivizumab no particular também. Já tem um tempo, já tem alguns anos. Só que, como a gente falou aqui, a palivizumab são 5 doses. É março, abril, maio, junho e julho. Cada dose é R$ 4.000. Dependendo do peso da criança, a dose é R$ 8.000. A dose. Então, assim, ou você é milionário, ou você consegue uma liminar, se o SUS não disponibilizar. Mas eu tenho um caso de um paciente que teve a primeira bronquiolite com 9 meses, foi gravíssimo. Eu falo muito dele no curso. Ele foi gravíssimo, teve metapneumovírus e ficou no VAF, ventilação de alta frequência, e no óxido nítrico, ficou 50 dias internado. Na sazonalidade seguinte, ele estava com 1 aninho. O plano de saúde pagou a palivizumab para ele, as 5 doses de palivizumab. E não precisou entrar com um liminar, com recurso, com nada. A pneumologista fez um relatório, mandou para o plano autorizou e ele tomou as 5 doses de palivizumab. Foi, assim, um caso raro, que é o plano pagar um tipo de medicação dessa, né? Então, o que que é a palivizumab, gente? É um anticorpo monoclonal específico contra o vírus essencial respiratório, responsável pela maioria dos casos de infecção no trato respiratório inferior de bebês. E ao contrário do que acontece com outras doenças, o organismo ele não cria imunidade ao vírus essencial após o primeiro contato. Então, como acontece essa imunização? Foi como eu falei para vocês. Por que que a criança toma 5 doses? Porque você coloca já o anticorpo dentro da criança. Você não está colocando, estimulando o sistema imune a produzir anticorpos contra aquele vírus, como é das vacinas normais. Você já está colocando o próprio. E essa taxa, né, desse anticorpo, a quantidade de anticorpo circulante, ela vai diminuindo. Então, você tomou a vacina, ela mantém elevada ali, passou um mês, ela vai diminuindo. Por isso que você tem que fazer o reforço mensal, da palivizumab. E passou um ano, você já não tem mais anticorpo nenhum, tá? Então, o anticorpo já foi todo embora contra o vírus inicial. Então, dependendo do quadro, no ano seguinte, a criança vacina novamente contra, faz essa palivizumab. E aí, ele impede a replicação do vírus no trato respiratório baixo, é eficaz na prevenção das formas graves de internações, é aquela história, ele não vai evitar que pegue o vírus, né? Porque o vírus você pode pegar em qualquer lugar, mas você vai evitar as formas graves de evolução do vírus. Protege a população infantil que exige muita assistência de saúde, que são prematuros, cardiopatas e broncodisplásicos. Reduz a taxa de hospitalização e morbidade nos grupos de risco. Então, esse é o recurso que a gente já tem há anos, né, que é a palivizumab, mas ela é inacessível para a população em geral. Agora vamos falar da nossa querida vacina da bronquiolite. É, como que acontece? Que eu expliquei da nossa conversa. Ah, deixa eu ver, tem uma coisa aqui no bate-papo. Infotuporanga prematuros de 38 semanas, 28 semanas e 6 dias são todos vacinados na UTI, mesmo fora da sazonalidade, Renata? Ou só se nascer nesse período de março a julho? E na Paraíba também tem protocolo estendido de 31 semanas e 6 dias. Legal, gente. Mesmo num lugar que não é frio, né? Interessante. Ah, tá. A Renata falou que é na sazonalidade. Então, nasceu prematuro, com menos de 28 semanas e 6 dias, já é vacinado, já sai da UTI com vacina. Que maravilha, gente. Olha, que maravilha. Muito bom isso, hein? Você sabe se isso é só na sua UTI aí na sua região ou se existem
UTIs que têm esse protocolo? Eu espero ela responder aqui. Então, como eu falei, né? A vacinação ela é feita na gestante, no segundo ou terceiro trimestre de gestação. E aí, deixa eu ver se ela respondeu. Tem na região também algumas que são assim. Ai, que interessante, gente. Muito bom isso. Na Bahia também, todos os prematuros podem tomar. Muito bom. Eu vou mandar todos os artigos para vocês, porque o contato de vocês, ele fica disponível para a gente no Simpla. Então, a gente vai enviar através do Simpla os artigos, tá? Em PDF. Todos esses que eu estou citando aqui, mais alguns, tá? Então, vamos falar da vacinação. A vacinação ela é feita na gestante, no terceiro ou segundo ou terceiro trimestre de gestação. É, e essa vacina, é, é uma vacina que é da Pfizer, né? É um nome até engraçado. Eu não sei pronunciar o nome, porque eu nunca ouvi ninguém falando, eu só lia os artigos sobre. É aquela vacina que é feita com a proteína da parede do vírus, é mais ou menos parecido com o que é feita a vacina da Covid. E vamos combinar, né? O vírus essencial que mais ataca os bebês, porque não tinham produzido uma vacina para o vírus essencial até hoje, né? Então, essa revisão, ele mostra que os estudos, eles todos foram comparados com o placebo. O placebo foi solução salina. Falar em placebo, eu fui voluntária do estudo da AstraZeneca no Brasil, na época, em 2020. E eu ficava morrendo de medo de ter tomado placebo, que era salina pura, né? Mas graças a Deus eu fui o grupo imunizado. Mas mesmo assim eu tive Covid moderado. É, então, esses estudos, eles foram financiados pela Pfizer, né? Não, pela AstraZeneca. A vacinação materna contra o vírus essencial, em comparação com o placebo, reduziu a hospitalização infantil com doença do vírus essencial respiratório, confirmada em laboratório, com intervalo de confiança de 95% e com base num risco absoluto do placebo. O placebo foram 22 hospitalizações a cada 1.000 bebês, e no grupo de mães imunizadas foram 11 hospitalizações a cada 1.000 bebês, ou seja, 50% a menos do que os que não, as mães que não receberam imunização. É, e a vacinação materna contra o vírus essencial em comparação com placebo, tem pouco ou nenhum efeito sobre o risco de anomalias congênitas. Efeitos colaterais efeitos colaterais para a mãe, né? É só dor de cabeça e dor no corpo. Não tem efeito nenhum ou quase nulo sobre o risco de ser natimorto, o bebê. E pode haver um sinal de segurança que justifique uma investigação mais aprofundada relacionada ao nascimento prematuro, mas não entrou em detalhes. É, esse estudo pode ser mais provável com a vacinação materna contra o vírus essencial, não inclui nenhum efeito ou evidência que seja muito incerta, e com base em um risco absoluto de 51 prematuros por 1.000 bebês de mulheres grávidas que receberam placebo,
pode haver mais 8 por mil bebês de mulheres grávidas vacinadas. Então, é, 8% não, que ele não fala em porcentagem, né? A cada 1.000 bebês de mulheres não vacinadas, 51 nascem prematuros. A cada 1.000 bebês de mulheres vacinadas, 59 nascem prematuros. Então, aumentou aí em 8 o número de prematuros em mulheres que tomaram a vacina. Mas eles não correlacionaram com o uso da vacina. Eles precisam fazer mais estudos para ver se foi coincidência ou não, né? Mas no caso, eles têm que mostrar que isso foi um N que eles encontraram. Nessa meta-análise, eles sugerem que a vacinação contra o vírus essencial, tem comparação com placebo, pode ter nenhum ou pouco efeito sobre o risco de morte materna. E o efeito da vacinação materna contra o vírus essencial na morte infantil é muito incerto. Não existem evidências de morte e a qualidade da evidência é muito baixa. Não entendi essa parte. Eles concluíram que os resultados dessa revisão sugerem que a vacinação materna contra o vírus essencial reduz a hospitalização dos bebês, e não há preocupações de segurança sobre restrição do crescimento intrauterino e anomalias congênitas. Devemos ter cuidado ao tirar conclusões sobre outros resultados de segurança devido à baixa ou muito baixa certeza das evidências, que é essa questão da prematuridade e da morte fetal, né? E as evidências disponíveis até o momento sugerem que a vacinação contra o vírus essencial pode ter pouco ou nenhum efeito sobre natimortos, a morte materna e a morte infantil. No entanto, pode haver um sinal de segurança que justifique uma investigação mais aprofundada relacionada ao nascimento prematuro. Isso é, impulsionado pelos dados de um ensaio que ainda não foi publicado na íntegra. A base de evidência seria muito melhorada por mais ensaios clínicos randomizados com amostras substanciais e estudos observacionais. É, eu acho que eu, como mãe fisioterapeuta, se eu engravidasse de novo, mesmo tendo esse risco aí levemente aumentado, digamos que 0,08% do bebê nascer prematuro, eu acho que eu ia preferir que o bebê, não sei, difícil, difícil, hein? Vocês prefeririam, é difícil falar a palavra preferir, mas vocês tomariam a vacina sabendo que o risco aumenta mais ou menos em 1% do bebê nascer prematuro? Jogar essa enquete no ar. Tem aqui falando um pouquinho sobre esses resultados, mas eu vou mandar o artigo para vocês e vocês leem depois. Fica aí o questionamento. Ai, gente, eu tomaria. Eu tomaria. Tomei tantas vacinas na gestação, por que que eu não tomaria mais uma? Ainda mais de vírus essencial. Vocês tomariam? Conta. Exatamente. A Vanessa ficou na dúvida que o dela já nasceu prematuro. Umazinha a mais. Porque se você pensar que aumenta a chance de 1%, aumenta oito casos em 1.000, né? Mas a chance do bebê ter bronquiolite nos 6 primeiros meses de vida, uma bronquiolite grave, é tão maior. né? Eu tomei a da Covid na gestação. A minha médica contraindicou. Ela falou que não recomendava que as gestantes tomassem a vacina da Covid. Eu falei, eu vou tomar sim. Eu tomo anticoagulante, mas eu tomo a vacina da Covid. Eu tomei. Tomei a da gripe, tomei a da Covid, tomei todas. Se ele nascer prematuro, ele vai tomar a vacina de qualquer jeito. Então, na UTI, né? Então, acho que quase todas aqui tomariam, hein? A Gil tá aqui. A Gil assistiu na semana passada o evento beneficente pro Rio Grande do Sul. Te vi lá, Gil. E palivizumab, já falamos.
Gente, ó, coloquei aqui o cupom de desconto para vocês. O cupom é Update Underline 2024. É um cupom de 30% de desconto no curso de assistência global nos pacientes com bronquiolite, tá? E esse cupom vai ser válido só até o dia 31 de maio. Esse cupom de 30% só vai ser válido até o dia 31 de maio. É, como que eu vou fazer com vocês? Eu vou disponibilizar todos esses artigos no e-mail de vocês, tá? A gente vai, ó, aqui, o pessoal está mandando aqui o link para vocês entrarem. O curso, ele tem, né? Eu falei a participação da Mariângela, ela fala um pouco sobre o método e também ela ensina alguns manuseios, tá? Para quem não tem formação no método. Para quem tem formação no método, a gente já fala também de outras coisas que. A gente fala bastante ensinando como é o método RTA, mas fala também de outras abordagens que a gente pode utilizar. O curso ele tem 7 módulos. O primeiro módulo é a introdução. Na introdução, a gente fala sobre o que é bronquiolite. O módulo 2 a gente fala da patogênese da bronquiolite, ou como ocorre o ciclo viral, da fisiopatologia da bronquiolite, quadro clínico e os principais sintomas. Falamos do diagnóstico, dos agentes etiológicos, os principais vírus que podem causar bronquiolite, as características epidemiológicas e os dados estatísticos. No módulo 3 a gente fala sobre o esforço, as coordenações respiratórias, que é um dos conceitos do método RTA, que é dado pela Mariângela. Como ocorre a instalação do esforço respiratório, a biomecânica respiratória na bronquiolite, as principais complicações da bronquiolite, sinais clínicos e expressão no corpo nas várias idades. Falamos de casos clínicos, falamos de artigos, de dados, consensos, guidelines sobre bronquiolite, falamos sobre assistência global do método RTA, sobre o boletim de Silverman Anderson, os dados da empresa KidsCare, o artigo de RTA. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. E no módulo 5 tem, tem falando sobre o tratamento de bebês. Tem 4 pacientes em tratamento, né? Análise de atendimento. E tem também a Mariângela ensinando alguns manuseios. E nós temos como aula bônus a lavagem nasal, o atendimento do paciente com esforço, feito pela Mariângela, e também os manuseios feitos pela Mariângela. E a gente também tem uma live que a gente fez o ano passado, tirando bastante dúvidas, inclusive com a participação da Mariângela, dela falando sobre os manuseios também. Essa live também está disponível nesse curso, tá? Eu vou abrir aqui para vocês. Efeito agudo do método reequilíbrio tóraco-abdominal em lactentes com diagnóstico de bronquiolite. Foi um artigo de 2021. Foi a Tainá Ferraz que escreveu, sob supervisão da Miriana, que ela é mestre. Acho que ela tem já uns 2 ou 3 artigos sobre RTA. E esse artigo ele avaliou 24 bebês com diagnóstico de bronquiolite internados numa unidade de um hospital em Teresópolis. Teresópolis ou Petrópolis? Agora eu confundi. Teresópolis. No hospital em Teresópolis. É, E aí ele avalia os scores de gravidade, scores de esforço. Deixa eu chegar aqui nos métodos para vocês. Ó, população de estudo. Foi uma amostra composta por 24 lactentes com diagnóstico de bronquiolite, tendo 12 inseridos no grupo RTA e 12 inseridos no grupo da fisioterapia convencional. Foram excluídos pacientes hemodinamicamente estáveis ou que apresentassem alguma outra patologia pulmonar associada e lactentes com alguma etiologia, como alterações do sistema nervoso central ou malformações cardíacas, alterações hematológicas e presença de qualquer malformação congênita. O protocolo do estudo foi preenchido uma ficha de coleta de dados, foram
com identificação e diagnóstico e foram registradas nessa ficha de avaliação antes e após a intervenção da fisioterapia. Dos parâmetros fisiológicos, frequência cardíaca, frequência, saturação, frequência respiratória e ausculta pulmonar, além da avaliação através do boletim e do desconforto respiratório pelo score também do Simon-Anderson. E o score de Downes, que também foi avaliado. E todos esses recém-nascidos foram submetidos apenas a uma sessão de intervenção, então foi uma avaliação aguda, né, de um atendimento. Foi submetido a um atendimento realizado pelo mesmo fisioterapeuta. As técnicas de fisioterapia convencionais utilizadas no estudo foram técnica de aumento de fluxo respiratório e técnica de expiração lenta prolongada. Os manuseios utilizados de RTA foram apoio no espaço costal, apoio tóraco-abdominal, apoio abdominal inferior, ajuda INS, ginga torácica e manobra circular externa. E foram realizados no estudo todos os manuseios citados. A seleção dos lactentes com RTA foi realizada de forma randomizada, composta por 3 etapas. Aí ele explica e tal, aí fala como vai ser a análise estatística, aí deixa eu ler para vocês o resultado. Ele mostrou que, em relação à necessidade de utilização de algum tipo de suporte ventilatório, foi observado que a maioria dos pacientes atendidos em ambos os grupos estavam em ar ambiente. Apenas no grupo da fisioterapia convencional foi verificado a utilização de oxywood e macronebulização dos pacientes. E ele também avaliou que antes e após as intervenções de ambos os grupos, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e saturação periférica de oxigênio, também foi avaliado isso, né? O grupo de fisioterapia convencional apresentou as seguintes médias de parâmetros basais. Eu vou chegar na parte estatística já para vocês, tá? Espera aí. Ó, aqui. Ó, aqui, frequência cardíaca na fisioterapia tradicional. Antes estava 126 e depois foi para 131, ou seja, a frequência cardíaca aumentou. No RTA, antes a média estava 121 e depois foi para 110, diminuiu. Frequência respiratória nos pacientes que foram atendidos com fisioterapia convencional, 51 antes da fisio e 52 depois do atendimento. No RTA, era de 47 incursões antes e 39 incursões depois. Saturação média era 96 antes, na tradicional, e se manteve 96 depois. No RTA era 92 antes e foi para 95% depois. É, Foi avaliada também a escala de esforço respiratório e o desfecho foi avaliada pela escala de Downes. Aí que ele apresenta as escalas, né? É, Aí ele mostrou que antes, na fisioterapia convencional, na escala de Downes, a fisioterapia era 4, depois foi para 2, e no RTA era 7 e foi para 12 a escala, na escala. E aí ele chega à conclusão, de acordo com os achados observados, peraí, deixa eu chegar a 30 lactentes, verificando assim o perfil de lactente de unidade. Peraí, vamos chegar na parte da conclusão. Ó, atualmente, os casos de bronquiolite vêm crescendo em decorrência da proliferação dos vírus. No presente estudo foi observada uma tendência na diminuição da frequência cardíaca e respiratória e no score de Silverman-Anderson e no score de Wood-Downes é, com a utilização do método RTA. Foi mais eficaz que a técnica de fisioterapia convencional. Mas eu queria achar aqui na discussão onde que ele fala, gente. Peraí. Isso aqui eu estou improvisando, tá? Não tinha programado falar desse artigo para vocês, não.
Depois vocês dão uma olhada, eu envio lá para vocês também. Mas aqui, vou ler esse último parágrafo aqui, que no grupo da fisioterapia, a frequência cardíaca antes do manuseio era menor do que após o manuseio. A frequência respiratória antes do manuseio era menor também do que após o manuseio. E no RTA, a frequência diminuiu em 11, né, batimentos por minuto após os manuseios. A frequência respiratória diminuiu em mais ou menos 8 incursões após o atendimento. E de acordo com os resultados, foi observada uma redução significativa na fisioterapia com o método RTA após o atendimento. Esse é o artigo que a gente tem mais recente sobre o uso do RTA comparando com a fisioterapia convencional. Existem artigos sendo feitos e estruturados, então provavelmente espero que em breve a gente tenha um ensaio clínico randomizado, né, para Cochrane validar. Acredito que boa parte aqui deva ter formação no método também. Me conta aí, gente. Quem não tem? Eu tenho o básico. Tem quanto tempo que você fez a formação? Eu fiz faz uns 2 anos. Eu acho que você estava em Florianópolis e ia morar lá? Eu não. Porque você Devia está ser a morando no Gabi. Rio, né? A Deve ser a Gabi. Gabi. Então eu confundi. É que ela tinha vindo. Eu confundi. A Gabi tinha chegado em Florianópolis. Isso, Eu sempre fiquei as pessoas pensando, nossa, confundem a será que ela gente. ficou 2 anos em Florianópolis e agora se mudou para o Rio de Janeiro? Porque eu escutei você Não. falando que morava no Rio. Mas os alunos confundem a gente mesmo. E você usa na sua prática clínica o RTA dos pacientes? Eu uso, mas eu atendo mais pacientes neuropediátricos, né? Mas eu uso porque alguns. Aí meu filho me vê e ele vem correndo atrás, ó. Tô tentando fugir dele, mas não tô conseguindo. Eu uso, mas eu não atuo só na respiratória, né? É, sim. Esses dias atrás Mas eu na verdade atendi o um bebê paciente com neuro, bronquiolite. o paciente neuro, ele precisa muito de Sim, organizar ali a caixa torácica, melhorar ali o funcionamento, a sincronia tóraco-abdominal dele para ele conseguir, pra você conseguir dar funcionalidade, né, para os membros, sim. para a É, movimentação global. tanto que a gente fala Hoje, que a maioria dos pacientes neurológicos não falecem do problema neurológico, né? A grande sim, maioria é de exato, problema respiratório, pneumonia. respiratório. E também tem a questão das deformidades, né? Que a gente tratando com o RTA, o sistema respiratório, você consegue minimizar muito a evolução das deformidades. E hoje o maior público do básico são as pessoas que trabalham com neuro, que fazem ou preparo com RTA para a criança entrar no intensivo, ou usam RTA junto com o Bobat, ou junto com o recurso que utiliza ali no tratamento das crianças neuro, né? Eu tô vendo aqui tem mais pessoas com básico. Gabriela, Amanda, Lorena ainda não tem. A Bruna fez em 2023. A Joana ainda não fez. A Gil também não. Chiari, não sei se pronuncia assim, tem um básico. A Lorena ainda não tem, mas no estágio conheceu sobre. A Bruna falou que usa muito e ama. A Débora não tem. Ai, que legal, gente. A Drica. A Drica usa muito, eu sei que usa. A Drica tem muito paciente grave hospitalar, que ela trabalha no hospital. Inclusive, esse caso que eu falei para vocês, dessa criança que ficou gravíssima na ventilação de alta frequência com óxido nítrico com bronquiolite, era no hospital que a Drica trabalha. É,
E ela falou que melhora, nota realmente a melhora dos pacientes depois do uso do RTA, da gravidade. Uma coisa interessante que a gente ouve muita pergunta, né, é se a gente tem, se usa o RTA no paciente entubado, sedado. E sim, porque é, a criança sob ventilação mecânica sedada, o adulto, o paciente que for, você precisa manipular o sistema respiratório, porque mesmo que aquele músculo não esteja sendo utilizado naquele momento, ele tem encurtamentos, porque provavelmente esse paciente foi entubado por insuficiência respiratória. Então, você consegue ali realinhar, reorganizar para quando ele precisar voltar a respirar por si só, ele ter esses recursos dessa musculatura já organizada para poder sair da ventilação. A Thaís trabalha com neuro, faz RTA antes para depois fazer a motora. É isso aí, gente. E quando você vai fazer também os manuseios do Bobat ou da, qualquer técnica que vocês usem, para vocês manipularem o tórax da criança, né, o eixo, se você for com os manuseios do método, você consegue até dar mais funcionalidade para esse paciente no tratamento da neuro. É, tem gente que vai fazer o básico. Ah, legal, gente. E sobre os artigos? A Renata usa em recém-nascidos em RNs entubados. Legal, em prematuros também. E sobre os artigos, gente, vocês têm alguma dúvida? Só um parênteses, Carol. Falei que atendi nenê, né? E daí, como eu atendo crianças mais velhas, eu tive bastante dificuldade, porque a frequência respiratória é muito diferente. Então, tem que ter, Muito assim, diferente. sei lá, não é um tato. Então, eu admirei muito quem atende bebês, assim, sabe? Imagino prematuros. É um desafio. E prematuro, o manuseio muda completamente, né? Muda assim a forma de toque, né? Porque você sai de uma mão para os dedos, então é muito mais sutil, é muito mais sensível a forma como você manuseia esses prematurinhos. Mas mais pelo tempo, sabe? Pelo tempo da inspiração e Pela da frequência, expiração, pela pela frequência frequência, respiratória. aham. Ter esse tato, ter esse feeling para você não estar causando é, uma sobrecarga, né, mecânica neles. Então eu disse assim, nossa, eu fiquei pensando. Isso que o que eu estava atendendo tinha 4 meses. É. E aí para você conseguir acompanhar o tempo, você tem que esperar alguns ciclos para você conseguir não perder o tempo, né? É muito mais difícil você sincronizar ali o seu manuseio com o tempo respiratório. A Drica falou que é muito interessante esse estudo já pós-Covid, como teve a piora dos casos de bronquiolite e tendendo para gravidade, que lá no hospital os mais bebezinhos já internam precisando de VNI ou catéter nasal de alto fluxo no terceiro dia de doença. Alguns dos artigos irá trazer as variantes da bronquiolite. Esse artigo de Roma, o primeiro que eu falei, ele fala das variantes, tá? É porque eu não entrei em detalhe, eu falei das subvariantes também. Então, vocês podem dar uma lida. Eu falei só das duas principais, mas eles trazem, ele traz as outras também. Então, fica muito extenso. Gente, espero que esse bate-papo tenha ajudado vocês. Vocês querem trazer alguma coisa, algum artigo também, que vocês tenham tido contato, que vocês achem interessante, falar sobre o tema? Tem mais nada para falar? Alguma dúvida? Alguma coisa para compartilhar? Ó, vou disponibilizar aqui de novo para vocês o cupom que vai ser válido só até o dia 31, tá? Para, Drica, puxar saco. Você gosta de mim, você é minha amiga. Você não pode me elogiar, não. Tô brincando. Obrigada, obrigada pelo elogio, minha amiga. Ó, vou disponibilizar aqui de novo o cupom e o link, caso vocês queiram. E a gente vai enviar por e-mail também.
os artigos, aí vocês podem ter acesso aos artigos e eu vou mandar o link por e-mail também, tá bom, gente? Espero que eu tenha colaborado um pouco aí, agregado no conhecimento de vocês com essas novidades sobre a bronquiolite e espero que tenha sido legal. Espero vocês lá no curso de bronquiolite e nos próximos bate-papos que a gente fizer também, tá? Um abraço, boa noite para todos e nos vemos no próximo.